gente fala da Globo, a gente fala da CBF, a gente fala das falcatruas que rolam no futebol, na FERJ, nas federações, nos sindicatos. Vamos deixar de ser ingênuo? Quem manda no futebol é o dinheiro. Quem manda no futebol são os empresários e os investidores. E no Vasco não é diferente. O empresário Carlos Leite manda e desmanda no Vasco da Gama. Ele teve influência direta nos times do Ramon e do Abel Braga. Quem lembra aí que o Abel Braga bancava o Erle, Pikachu e Henrique, não tirava do time pra nada. Todos viram aí a volta, o regresso do Felipe Basso, um jogador sem condições de ser titular no Vasco, voltando para receber um salário. Um cara gente boa, vascaíno, tudo bem, mas dentro de campo não viu motivo para a volta do Felipe Basso, a não ser o empresário que manda no Vasco. Aliás, ele é dono de boa parte do time titular e é quase que dono da base do Vasco, dono de todos os garotos aí que vem subindo. Então é o cara que manda, é o cara que determina. Você viu aí, o Ricardo Sapinto chegou e tirou de campo o time do Carlos Leite. Só falta o Thales, que não tá jogando nada, e o Vinícius, que eles ainda estão insistindo no segundo tempo. Mas você já vê um time diferente, sem a influência de empresário, e isso tem que acabar no Vasco. Vi muito grupo político aí conversando ou fazendo reuniões com esse empresário. Tomara que o próximo presidente o leve esse ano, não deixe que esses empresários mandem no Vasco da Gama. É um sistema difícil de acabar, mas alguém tem que ter peito para encarar. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília do canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu like, esse seu joinha, que é fundamental para o canal continuar crescendo. E para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, falo de política, bastidores, futebol, tem um Instagram também, @Vascaíno do Cerrado, segue lá, tamo junto, vamos falar de Vasco. Hoje o Vasco joga contra o Fortaleza, uma partida importantíssima, uma vitória que vai fazer o Vasco chegar aí a 10º lugar no Campeonato Brasileiro, ou o Vasco que voltou para a zona de rebaixamento com a vitória do Atlético Paranaense ontem. Então é um jogo crucial para o Vasco da Gama, muito importante a vitória. O Vasco que vem com o treinador Sapinto, com uma organização, um time diferente, uma formação diferente. Eu falei no vídeo de ontem, não joga mais no 4-3-3, e jogadores que vinham sendo mantidos dentro de campo por forças ocultas acabaram perdendo espaço. Porque forças ocultas? Ninguém é ingênuo. Desde que criaram essa lei Pelé, quem manda no futebol e desmanda é o empresário, o investidor. E isso é claro, isso é nítido. No Vasco da Gama a gente tem esse padrinho chamado Carlos Leite, que a torcida tanto ama. Dizem aí, todos os políticos que o defendem, de grupos aliás, eu já vi aí o Adriano Mendes em uma entrevista no Super Papo Vascaíno falar e rasgar elogios a ele, que é um super vascaíno, é um cara que ajuda muito o Vasco, que não cobra juros nenhum com os empréstimos que ele faz para o Vasco. A mesma coisa eu vi do Campelo no meu canal, dizendo que ele é um super vascaíno, que é injustiça o que fazem com ele. A mesma coisa sempre Vasco, que buscou aí um reestreitamento com ele, depois que o Edmundo tinha declarado que não ia ter espaço para empresários no Vasco, porque ele sabe como funciona mais do que ninguém. Jogador sabe como é que funciona esse lance de empresário. Ninguém faz nada de graça para ninguém, e ninguém é bonzinho porque é vascaíno. Isso é papo, isso é balela. Os bons jogadores ele tira do Vasco, e as dragas ele traz para dentro e tem que ser titular. Pode tentar me convencer do contrário, mas essa é a minha opinião. Todos esses jogadores mantidos dentro de campo, e eu acho que o Ramon tinha sim um futuro promissor como treinador. O que faltou no Ramon foi coragem, foi peito. Muitas vezes eu gravei vídeo falando que ele ia morrer abraçado a esses jogadores, porque ele não teve coragem e peito para enfrentar um sistema dentro do Vasco, que ali, eu não sei se é por medo de não ter o espaço, ou porque de repente não ia ter trabalho para ele. Eu não sei o que foi que
acabou travando o Ramon. Eu lembro que o Abel Braga, na época, que escalava muito o Erle e o Pikachu, porque o Pikachu também era do Carlos Leite, era muito contestado, e eu vi um jornalista, alguém falando que ele questionou sobre problemas que vinham acontecendo no Vasco, e jogadores aí que tinham esse respaldo. Então, você vê, o time do Ramon era a cara do Carlos Leite. Você tinha de um lado o Henrique, do outro Pikachu, que era ex-Carlos Leite, parece, dizem que agora é o pai dele. No meio de campo, o Felipe Bastos, certeza. O Bruno Gomes parece que é do Carlos Leite também. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. O André, até o André, se eu não me engano, também é. Mas os que eu tenho certeza, o Henrique, o Felipe Bastos, o Vinícius, o Gabriel Peck, o Thales Magno, tudo são aí. O Erley, tudo são apadrinhados pelo Carlos Leite. São todos empresariados pelo Carlos Leite. Então, esses jogadores, mesmo jogando futebol que vinham jogando, não saíam de dentro de campo pra nada. E você viu um Vasco, uma draga dentro de campo. Tanto na formação quanto na qualidade individual. Jogadores que não mereciam, talvez, nem o banco do Vasco, estariam aí sendo mantidos como titulares. Bastou um olhar de quem vem de fora e não tá nem aí para empresário, assim eu espero, para ver que jogadores ali que não tinham condições de ser titular. Hoje, todos esses jogadores foram recolhidos e o Vasco tem um outro time em campo, tem uma outra postura em campo. Ainda amarrada ao Thales, que não vem jogando absolutamente nada. E tem gente que defende, o garoto joga muito, tá passando por algum problema, ele tem sentido. Cara, lugar de gente que não tá jogando bem ou que tá passando por problemas é o banco de reserva. Assim, está lá o Pikachu, inclusive que entrou na partida passada e entrou bem, entrou até legal. Gente, o banco não é o purgatório, o banco de reserva não é o fim do mundo. Eu não entendo porque você vê times aí que tem vários jogadores assim, que seria titular disparado no Vasco, no banco de reserva, numa tranquilidade. E no Vasco o banco parece que é o pior dos lugares, o purgatório, o fim dos tempos. Se você bota um jogador que não vem bem no banco, talvez aquilo ali possa motivar ele entra no segundo tempo, entra melhor, enfim. Então, eu acho que o Thales tinha sim que ir para reserva, embora alguns vascaínos achem que não. Você pode entrar com o Juninho no meio de campo, você tem o Gustavo Torres, você tem outras possibilidades e deixar ali o Thales um pouco de molho, deixar uns jogos de molho para que ele entenda que ele não vem vivendo uma boa fase. Entendeu? Futebol é meritocracia e jogadores que não estão jogando bem têm sim que ficar no banco de reserva. Aliás, o Vinícius não joga bem e não entra bem. Esse não devia ficar nem no banco de reserva. Minha opinião, se você achar que não, se você achar que ele é um ótimo jogador, que ele deve ser titular, enfim, influência total desse empresário. Se você vê o balanço trimestral que o Vasco lançou, que aquele balanço que era transparente, não sei o que, papo, tal coisa, que realmente mostrou todas as contas do Vasco ali, o empresário Carlos Leite, além de emprestar dinheiro para o Vasco, foi fiador de vários empréstimos ao Vasco da Gama. Cara, precisávamos de dinheiro, não dá para cuspir no prato que comeu. Foi o cara que emprestou dinheiro pra gente viajar, jogar Libertadores, que o Vasco tinha dinheiro nem pra hospedagem. Foi, cara, realmente ele faz o papel dele e eu não tenho que contestar ele, eu tenho que contestar o Vasco por depender dele. Porque ninguém dá nada de graça pra ninguém. Entendeu? Ele empresta dinheiro, mas não tem juros. Não tem juros, mas a metade do time do Vasco é dele. Não tem juro, mas você vai renovar um contrato do Thales Magno, de repente 15% vai para o espaço, né? Do passe dele, ou dos direitos federativos, enfim. Não tem lucro no empréstimo, mas a base é toda dele. Vamos parar de ser ingênuo, né, cara? A gente fala de sistema, o sistema, inclusive o Campelo denunciou aí várias falcatruas no Vasco, não entendo por que ele abriu a boca para falar isso só agora. Ele teve 3 anos de gestão para poder botar a boca no trombone, ainda mais ele que vinha tomando porrada de todo mundo, sem chamar de golpista, todos os grupos políticos se viraram contra ele no Vasco. Por que ele não pegou e jogou para a torcida? Tá aqui, tô sendo detonado, mas beleza, tá acontecendo isso, estão roubando aqui, estão pegando dinheiro de sócio, estão pegando dinheiro de borderô de jogos,
estão passando ingresso para cambista, tem funcionário que recebe X, mas no dinheiro só chega metade para ele. Por que ele não falou isso antes? Por que ele não jogou essa merda no ventilador quando ele estava sendo atacado por todos os grupos e a torcida? Eu não entendi porque só agora que ele anunciou que vai sair do Vasco, que ele resolveu botar aí o que ele encontrou no Vasco da Gama. Então, é esse tipo de situação que a gente fala do sistema que rola no Vasco que tem que acabar. Tem que acabar todas essas sacanagens com o clube, porque o clube é que se estoura com esse tipo de comportamento, ou de ladrão roubando o clube, e aí tem que acabar com essa relação com o empresário, cara. Não que o futebol viva sem o empresário. Infelizmente é uma realidade. Tem que se organizar para não depender do funcionário, do empresário. Ah, mas o empréstimo que o empresário faz é tudo certinho, foi auditado, o Adriano Mendes falou numa entrevista, foi auditado, não encontramos nada de irregular nos empréstimos feitos pelo Carlos Leite. É lógico, cara, é lógico. Ele pega o dinheiro dele de volta licitamente, por quê? Porque ele usa os jogadores. Ele tira do Vasco os que são, levou lá o Matheus Vital, o Thales vai sair também, enfim, tentar de tudo para sair, agora não tá jogando nada, não saiu, ficou, né? Mas a base é quase toda dele. O time titular é quase todo. Como é que um treinador, alguém vai chegar para trabalhar e vai tirar de campo os jogadores do cara que tá bancando as contas no Vasco? Ah, para, né, velho? Vamos deixar de ser ingênuo, vamos parar de tapar o sol com a peneira e vamos apontar o dedo para onde está errado. Se o Leviciano entrar, tem que combater esse tipo de situação, porque não é cabível se o Leviciano, ele foi eleito no dia 7, né? Ele tem que entrar, né? Agora, tem que peitar, tem que ter um cara com coragem para peitar esse tipo de situação e acabar com a farra do empresário, acabar com a farra do cara indicado, de jogadores sem condições de ser titular ou talvez de ser atleta do Vasco, e montar um time forte, qualificado, sem depender de marra de empresário ou do cara que me indicou, tá bom? Jogadores dentro de campo por meritocracia, não por indicação, não porque tem padrinho. É essa a minha opinião, quero a sua opinião aqui no vídeo, vamos torcer pro Vasco ganhar, vamos ver como é que esse time vai se comportar sem os apadrinhados do Carlos Leite. Tomara que a gente ganhe, tomara que a gente vá para 10º lugar e que a gente tenha tranquilidade no resto do campeonato. Grande abraço, um ótimo dia e saudações vascaínas.